A hora de dormir é uma das mais importantes do dia. É como se o sono funcionasse como alimento para o nosso corpo. Através dele, conseguimos repor nossas energias, revigorando o corpo e a mente, o que nos ajuda a enfrentar a jornada de trabalho ou de estudos. Mas e quando ficamos sem dormir? Vocês sabem o que acontece? Há alguns meses atrás, em um episódio do quadro E se for verdade? Eu contei para vocês a história de um experimento russo de privação do sono, onde teorias afirmam que aconteceram coisas horríveis. Porém, há um outro experimento que foi documentado que mostra exatamente o que acontece quando uma pessoa fica incríveis 11 dias acordada. Quer saber mais sobre essa história? Vem comigo. Eu, Ivan Lima, contarei o caso de Rand Gardner, o homem que ficou 264 horas sem dormir. Em 2012, foi noticiado que um homem chinês morreu depois de ter ficado 11 dias acordado, enquanto assistia partidas de futebol da Europa. Como foi relatado pelo Telegraph, o homem estava saudável antes de começar a assistir às partidas. Mas ficar acordado tanto tempo, enquanto bebia e fumava exageradamente, acabou enfraquecendo seu sistema imunológico. Por causa da diferença de fuso horário entre a Europa e a China, as partidas de futebol só começavam no meio da noite, entre 1 e 3 horas da manhã. Isso fez o homem passar dias sem dormir, até que ele foi encontrado morto. Mas será que é possível ficar tanto tempo assim sem dormir? Bom, como eu disse anteriormente, Rand Gardner é a prova de que realmente esse feito é possível, mas ele traz algumas consequências sérias. Antigamente, quando o sono ainda era muito estudado pela ciência, os cientistas ficavam intrigados com algumas perguntas sobre a privação do sono. Durante janeiro de 1964, Rand Gardner e Bruce McAllister resolveram embarcar em uma aventura que colocaria os seus nomes no aclamado Guinness Book, o livro dos recordes. Porém, havia um problema. Qual dos dois seria a cobaia? Um deles daria assistência providenciando comida, água e tudo mais que fosse preciso. O outro só precisaria não fechar os olhos e se manter acordado o máximo de tempo possível. Para resolver a questão, Rand e Bruce tiraram a sorte na moeda. E Rand, então com 17 anos de idade, acabou sendo o escolhido. O objetivo dos dois amigos era conseguir derrubar o recorde de um DJ do Havaí, que havia ficado incríveis 11 dias completos sem dormir. Mas o experimento tinha como objetivo muito mais do que bater um recorde. Inicialmente, Rand e Bruce realmente tinham curiosidade para saber quais seriam os efeitos da privação do sono em suas habilidades paranormais. Talvez eles quisessem ficar famosos com essas coisas sobrenaturais, algo que chamava a atenção das pessoas durante a década de 60. Mas quando eles viram que não conseguiriam notar os efeitos nas supostas habilidades paranormais, eles resolveram analisar os efeitos nas habilidades cognitivas. Mas para passar por um experimento tão arriscado, Rand precisaria de uma supervisão científica. Até porque se tratava de algo que nunca tinha sido feito por um humano, ao menos que tivesse sido documentado. William Dement, que atualmente é professor aposentado da Universidade de Stanford, na Califórnia, resolveu ajudar. Naquela época, ele era um cientista que estava no começo de sua carreira e que começava a estudar a ciência do sono, algo que na época era uma área nova. William chegou até Rand e Bruce depois de ler em um jornal em San Diego sobre seus planos. Ao que parece, William era tudo o que faltava para Rand começar seu experimento. William conta que ele foi muito bem recebido por Rand e sua equipe e que eles ficaram aliviados pelo fato de ter a supervisão do professor no grupo.
Ao mesmo tempo que os jovens estavam ansiosos para o experimento, eles também estavam com medo. Até aquele momento, ninguém sabia dos danos que o experimento poderia causar à saúde. A pergunta que ninguém podia responder era se alguém podia morrer por ficar muito tempo sem dormir. E Randy não queria descobrir se isso realmente acontecia, sendo a primeira pessoa a morrer por privação do sono. A única experiência já feita até a época tinha sido com gatos, que morreram depois de terem ficado 15 dias sem dormir. A diferença é que, dessa vez, Randy seria mantido acordado, com o auxílio de produtos químicos. O experimento se tornou uma sensação nacional nos Estados Unidos. Na verdade, por pouco tempo, foi a terceira história mais falada na imprensa norte-americana, ficando atrás do assassinato do presidente Kennedy e da viagem histórica dos Beatles aos Estados Unidos. Então Rand, cercado por uma qualificada equipe de cientistas, convocada pelo professor William Dement, começou a sua privação do sono. Os cientistas queriam fazer testes fisiológicos e cognitivos em Rand. Segundo foi relatado, a parte da noite era o horário em que o jovem mais sofria, principalmente por não haver nada para fazer. De dia, ele fazia coisas para se manter ativo, como jogar basquete. E logo nos primeiros dias, Rand apresentou diferenças no paladar, no olfato e no ouvido. Só para vocês terem uma noção do quanto o sono é importante para nós. Depois de apenas 2 dias sem dormir, os olhos de Gardner pareciam lutar para permanecer focados. E ele mostrou alguns sinais de ataxia, que são os sintomas que afetam a coordenação de alguns movimentos. Rand apresentou uma incapacidade de repetir um trava-línguas simples, assim como também achou difícil identificar objetos baseados no tato. Os cientistas responsáveis por monitorar os efeitos do experimento de Rand relataram que no terceiro dia ele ficou mal-humorado e descoordenado, e no quinto dia começou a ter alucinações. Enquanto eles perceberam problemas nas habilidades cognitivas, curiosamente, a habilidade para jogar basquete melhorou. Por quê? Ninguém sabe responder. Com o passar dos dias, Rand passou também a ter problemas para se concentrar e ter memória a curto prazo, além de ter ficado paranoico e muito irritado. Em um dos registros, Rand era descrito como uma aparência inexpressiva, fala arrastada e sem entonação. Sua capacidade de atenção era péssima e suas habilidades mentais diminuíram consideravelmente. Em um teste que eles costumavam fazer frequentemente, Rand começava no número 100 e ia subtraindo o número 7. Em um dos testes, ele começou a sequência 93, 86, 79, 72, até que ele travou no número 65. Depois de fazer apenas 5 subtrações, Rand simplesmente parou. Quando questionado sobre o motivo, ele afirmou que não conseguia se lembrar do que estava fazendo. Os efeitos da privação do sono eram claros. E depois de 14 dias e 25 minutos, o recorde de Rand foi registrado e ele pôde finalmente descansar. Por falar nisso, ele tirou uma soneca de 14 horas depois do experimento. Com o passar dos dias, seus padrões de sono voltaram ao normal. Inicialmente, ele não apresentou nenhum problema, mas depois de um tempo, passou a sofrer de insônia. Na verdade, Gardner parecia ter se recuperado totalmente de sua perda de sono, com registros de acompanhamentos do seu sono feitos 1, 6 e 10 semanas após a experiência, não mostrando diferenças significativas. Mas a longo prazo, as coisas foram bem mais complicadas. No final dos anos 2000, Rand começou a sofrer ainda mais com insônia todas as noites. Claro que não existem provas de que a experiência pode ter
influenciado o problema de Gardner, mas ele estava convencido de que o motivo era sua façanha na adolescência. Rand Gardner teve sua conquista registrada no Guinness Book e o mundo aprendeu muitas coisas com o seu recorde. O próprio Guinness Book, por exemplo, decidiu não registrar novas tentativas depois do experimento de Rand, porque coloca em risco a vida de quem tenta bater o recorde. Até houve pessoas que conseguiram o mesmo feito, como o Jim Thomas, que supostamente ficou acordado por 266 horas e meia, apenas 2 semanas depois de Rand estabelecer seu recorde. Já em 2007, um britânico também alegou ter ultrapassado o recorde, ficando acordado por 11 dias e 11 noites consecutivas. Mas a verdade é que, ao menos no Guinness Book, o recorde de Rand Gardner foi imortalizado. Já a ciência foi quem mais lucrou com o experimento. A partir dos resultados de Rand, foi possível analisar e estudar todas as consequências que a privação do sono traz à nossa saúde e como ficar sem dormir pode matar uma pessoa. Espero que tenha gostado da história e não se esqueçam que, de acordo com a ciência, crianças devem dormir de 10 a 11 horas por noite, adolescentes de 8 a 9 horas e adultos apenas 7. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, um grande abraço. Tchau!